Soltar o vídeo agora. Boa tarde, gente. Estamos aqui na nossa terceira aula, no nosso terceiro encontro. E vamos começar falando hoje sobre improbidade administrativa, tá? A gente passou por uma gama de assuntos do edital de vocês já, né? Conversei com vocês que o edital, ele tá bem dividido aqui em dois grandes ramos do direito, né? O ramo do direito administrativo, tá? E o direito constitucional. Então, hoje aqui, ó, a gente vai encerrar a parte, quase que encerrar, tá? A parte do direito administrativo. A gente viu tudo isso aqui que eu tô circulando em vermelho, ok? Inclusive, na primeira aula, ainda vou fazer uma revisão do que ficou faltando. A gente ontem parou no ponto das entidades da administração indireta, né? Hoje a gente vai tratar um pouco sobre elas também, mas só ao final da aula, depois que a gente vir tudo sobre improbidade administrativa, tá bom? E aí fica faltando a gente finalizar no próximo encontro o regime jurídico único de vocês, tá? Que é a leizinha que vai falar sobre todo o comportamento profissional dos servidores aqui do município de Altamira, ok? Seja com relação às férias, licenças, enfim, uma gama de assuntos que vocês precisam saber, que é esse item que está gravado aqui de amarelo, tá na tela, certo? Então, vamos continuando aqui, falar sobre improbidade administrativa na aula de hoje, no dia de hoje, tá certo? Tão importante assunto por conta da conjuntura política que a gente vem vivendo nos últimos anos aí, né? De tanta corrupção, de tantos atos abusivos por parte das autoridades administrativas, né? Então, a lei é extremamente importante para o concurso de vocês. Essa leizinha, né? Quando ela cai em prova, geralmente o pessoal cobra, as bancas gostam de cobrar os grandes ramos dos tipos de improbidade. E as improbidades, elas estão divididas em 4 grandes ramos, né? Vocês vão ver comigo agora na aula de hoje. E aí o pessoal vincula esses ramos ao tipo de sanção pertinente ali a esse cometimento dessa falta gravíssima, né? Que é a improbidade administrativa. Então, a aula de hoje, eu coloquei no grupo aí para vocês a própria lei de improbidade administrativa. E é necessário, gente, que a gente faça o estudo da lei mesmo, tá? Que a gente tenha esse conhecimento do cara crachá com a lei. Porque quando a prova cobra, vai cobrar com aquela nomenclatura, aquela linguagem que está ali na lei. Então, é importantíssimo que a gente faça a leitura da lei seca, sim. E faça essa relação. Se eu cometer um ato de enriquecimento ilícito, quais são as faltas que eu posso responder? Quais são as sanções que a mim vão ser impostas, tá? Se eu cometer um ato de prejuízo ao erário, quais são as sanções? Então, esses 4 grandes ramos de tipos, digamos assim, de improbidade administrativa, vão remeter a aplicações de determinadas sanções. E essa dinâmica a gente tem que ter na aula de hoje para compreender a lei de improbidade, tá? Antes de tudo, galera, eu gostaria de conversar com vocês sobre quem são os sujeitos, né? Quem são as pessoas que estão sujeitas aqui à lei de improbidade, tá? E aí eu gostaria já de falar com vocês, antes de entrar na Constituição Federal, né? Sobre o início, os primeiros artigos da lei de improbidade, que ela traz os sujeitos ativos e passivos dessa lei. Quem é um sujeito ativo? O sujeito ativo é aquele que comete a conduta, tá? E o sujeito passivo é aquele que vai sofrer a conduta. No nosso caso aqui, quem é que vai sofrer as condutas? Quem vai sofrer é a administração pública, tá? Tanto o pessoal da administração direta como o pessoal da administração indireta vai poder ser sujeito ativo aqui, vai poder sofrer atos de improbidade administrativa. E se esses atos acontecerem contra essas pessoas, né, quem praticou vai ser responsabilizado, tá bom? Não só o pessoal da administração pública como um todo, mas as entidades paraestatais também podem ser alvo dessa lei de improbidade administrativa, né? E qualquer outra empresa em que haja investimento, né, do governo.
tá? Qualquer empresa que haja investimento do governo também pode sofrer aqui ataques, né, que sejam ensejadores da lei de improbidade administrativa, tá certo, gente? Beleza, a gente sabe quem é o sujeito passivo, quem pode sofrer a ação. Mas quem é que pode, então, nesse caso, praticar essa ação? E a lei vai informar pra gente o seguinte, galera. Ela vai dizer, olha, quem pode praticar é o agente público. Só que ela traz o agente público numa condição muito grande, bem abrangente, tá? É o agente público, quem quer que seja ele. Seja aquele que passou em concurso público, né, em caráter efetivo. Seja aquele que exerça cargo comissionado. Seja aquele que trabalhe temporariamente, prestando algum tipo de serviço para a administração. Recebendo dinheiro para isso ou não, tá? Um mesário, por exemplo, nessa época eleitoral aí, um mesário, quando ele estiver exercendo as atribuições dele ali no dia da eleição, ele é um agente público, ele é considerado como agente público, tá? Então, a lei ela é muito abrangente na hora de dizer quem é que pode cometer as faltas de improbidade administrativa, tá? E o que é improbidade, né? A gente tá falando sobre improbidade administrativa, mas é sempre bom a gente entender o que a gente está estudando, né? Então, o que é um ato improbo ou ímprobo? É um ato que tenha em sua essência a desonestidade, né? A falta de ética, até mesmo a ilegalidade, tá certo, gente? Então, esses atos imorais, ilegais, sem ética alguma, são atos que a gente considera como atos de improbidade administrativa, tá? E quem sofre o dano é a própria administração pública como um todo. E aqui a lei também traz a administração pública de uma forma lato sensu. Ela vai trazer os entes da administração direta, os entes da administração indireta e qualquer um que tenha investimento do governo. Então aí também vão entrar as entidades paraestatais também, tá certo, galerinha? Então, sabendo disso, sabendo o que é improbidade como um todo, sabendo quais são os sujeitos, né, que estão aqui pertinentes a essa lei que a gente vai estudar hoje, a gente volta o nosso olhar agora para aqui para a telinha, tá? E vamos dar uma olhada na Constituição Federal. Afinal de contas, né, a Constituição Federal, ela é a mãe de todo ordenamento jurídico. Todo ordenamento jurídico tem que se basear no que diz a Constituição Federal. E ela traz lá para a gente, no artigo 37, mais especificamente, parágrafo 4º, falando sobre os atos de improbidade administrativa, né? E ela vai dizer o seguinte, vai dizer que os atos de improbidade importarão em quê? Aí, ó, ela traz de uma maneira geral, genérica, as penalidades. E a gente vai ver essas penalidades com mais detalhe a partir de agora, quando a gente for analisar a lei. Mas a Constituição Federal, no seu parágrafo 4º, diz o quê? Diz que quem cometer ato de improbidade vai ter que penalidade. Aí ele começa a falar aqui, ó, suspensão dos direitos políticos, tá? Vou até grifar aqui também. Suspensão dos direitos políticos. Outra penalização é perda da função pública. Saiu tudo aqui, né? Porque eu peguei o marca-texto ali e aí ele não reconheceu para colocar do número 2 em diante, né? Então, perda da função pública. Depois, o que mais? Indisponibilidade dos próprios bens, né? Dos bens daquela pessoa que cometeu o ato de improbidade. E o que a gente sabe, que a gente mais tem conhecimento, é o ressarcimento ao erário, tá? Então, a lei de improbidade é uma lei que se baseia na própria Constituição Federal, tá? E a própria Constituição Federal vai trazer umas penalizações para quem cometer os atos de improbidade administrativa, né? E que, por sua vez, a gente sabe quem é que pode cometer os atos de improbidade administrativa, os agentes públicos como um todo. Aí, nesse momento, eu paro para perguntar o seguinte: gente, só os agentes públicos podem cometer atos de improbidade? E os terceiros que tiverem em conluio com esses agentes públicos também entram aqui? Entram sim, tá certo? Então, os terceiros que se beneficiem desses atos, que se beneficiem de algum recurso público indevido, também vai ser passível de ser responsabilizado através da lei de improbidade, ok? E aí a Constituição Federal, ela faz o que mais? Ó? Ela cita, de acordo com a gradação prevista em lei. E que lei é essa que a Constituição Federal
cita aqui, né? É a lei de improbidade administrativa, tá certo, galera? Então, a gente já sabe o que são atos de improbidade, a gente já sabe quem são os sujeitos e vimos agora a própria Constituição Federal tratar sobre o tema. Então, é hora da gente dar uma adentrada aqui na lei de improbidade, realmente, que é a lei 8429, é uma lei de 92, mas que sofreu atualizações muito recentes. Agora, em 2019, ela sofreu algumas atualizações e eu vou chamar atenção para vocês em alguns pontos, né, em que houve mudança da lei, porque coisa nova é coisa muito fresquinha e ótima para cobrança de prova, né? Então, é bom que a gente fique bem atento nisso também. Então, vamos lá. Então, a lei de improbidade, ela se pauta numa conduta desonesta, imoral, ilegal, por falta de ética, como a gente viu. Esse ilícito que acontece aqui é um ilícito que a doutrina e os juízes, né, a jurisprudência, ela admite como um ilícito de natureza civil e política. O que é que isso quer significar aqui nesse exato momento da nossa aula? Quer significar que uma conduta praticada por um agente público, por exemplo, contra a administração pública, contra a máquina pública, ela pode ser uma conduta que vai ensejar as 3 esferas de responsabilização desse agente. Que esferas são essas? Primeiro aqui, a lei de improbidade administrativa, esfera civil. Segundo, essa falta que foi cometida pode ser um crime, está tipificado no Código Penal. Então, se tiver tipificado no Código Penal, vai ensejar a seara penal também, justiça penal aqui. E também o camarada pode cometer algumas faltas passíveis de responsabilização na própria esfera administrativa, e aí ele vai responder também na esfera administrativa através do PAD, Processo Administrativo Disciplinar, que a gente vai ver com mais calma na próxima aula, porque está dentro da lei, né, o regime jurídico de vocês, aqui dos servidores de Altamira, tá certo? Então, o camarada que comete uma falta grave, ele pode, digamos assim, romper e ser responsabilizado em 3 esferas. E essas esferas são autônomas, que é a esfera civil, lei de improbidade, a esfera penal, justiça penal, aplicação do Código Penal, né, crime, é tipificado lá como crime, e a seara administrativa, que são searas independentes. Agora, nesse momento, eu paro para dizer o que a vocês? Eu paro para dizer que essas 3 esferas, elas podem, o camarada que cometer essa falta vai responder nas três ao mesmo tempo e não tem uma ordem, né? E vai responder primeiro por improbidade, depois por crime, depois não. Ele pode, as ações podem serem dada entrada nessas ações aí ao mesmo tempo nas 3 esferas, tá? Agora, a esfera penal é a única que pode vincular as outras 2 esferas. Por quê? Se na hora que estivesse investigando o fato, descobrir que não houve autoria, né, ou então que o fato não existiu, não tem por que o camarada responder nas outras esferas se o fato não existiu, concorda? Então, a esfera penal é a única que pode vincular a esfera civil e a esfera administrativa e dizer assim, olha, não vamos entrar com ação porque o fato não aconteceu, tá? Mas, de todo jeito, são 3 esferas independentes aqui. O camarada pode responder por improbidade, juntamente com uma ação penal e juntamente com a ação administrativa, ao mesmo tempo, ok? E aqui não tem a prevalência. Professora, quem é que entra com a ação primeiro? Quem quiser entrar com a ação primeiro. A gente não tem uma ordem aqui estabelecida em lei para o camarada responder em nenhuma esfera, tá? Pode ser que ele só responda por lei de improbidade, ou então pode ser que ele responda somente na justiça penal, ou então só no PAD, através do PAD, que é o processo administrativo disciplinar, tá bom? Ou então que ele responda pelas 3 esferas ao mesmo tempo. Então isso aí independe, tá certo, galera? Outra coisa que eu queria chamar a atenção para vocês é o seguinte, as faltas cometidas e que forem dada entrada através da lei de improbidade, a lei de improbidade, essas faltas aqui não são crime em si. Elas podem sim atingirem a esfera penal, tudo bem. Mas a lei de improbidade administrativa, ela traz faltas que não são crime em si mesmos, tá entendendo? Para ser crime tem que estar tipificado no Código Penal, tá certo, galera? Outra coisa é que as condutas dos agentes ou de terceiros que se beneficiem, né,
podem ser comissivas, ou seja, uma conduta de agir, ou uma conduta omissiva, deixar de agir, tá? Não importa. E aí, o último eu já falei muito, que é a autonomia das esferas de responsabilidade, que é a esfera penal, a esfera civil, lei de improbidade, se encontra aqui, né? E a esfera administrativa. E o camarada com uma única falta, né, ele pode responder ao mesmo tempo nas 3 esferas, tá certo, galera? Espero que tenha ficado claro até agora. Aí a abrangência da LIA. A LIA abrange quem? Então, ela vai abranger todos os entes da federação. Quem são esses entes da federação? Municípios, estados, o Distrito Federal e a União. Todos os entes. Seja da administração direta, seja da administração indireta, ok? Tá aqui. E ainda mais de todos os poderes. Seja aqui no Poder Executivo, que a gente está analisando a máquina pública mais detidamente, né? Seja na esfera do Judiciário ou seja na esfera do Legislativo. A abrangência dessa lei é grande, ela abrange todo o nosso ordenamento como um todo o nosso território, todos os entes, todos os poderes, em todas as esferas, tá certo? Inclusive empresas privadas que recebam subvenção, auxílio do Estado. Elas também são passíveis de sofrer algum ato de improbidade, ok, galera? Então, é bom que se deixe claro quem são realmente esses sujeitos e a abrangência da lei, tá certo? Uma coisa que eu queria falar para vocês, antes de entrar no próximo slide, é o seguinte. Com relação ao presidente da República, tá? Deixa eu colocar aqui para vocês. Ó, o presidente, ele só responde pela lei né? Eu botei presente. Presidente. O presidente, ele só responde pela lei de responsabilidade fiscal, tá? Então, ele só responde pela lei de responsabilidade fiscal, certo? Ele não responde pela lei de improbidade administrativa, ok? Já governadores e prefeitos, isso aqui é importante, eles têm uma dupla tipificação. Eu vou chamar de tipificação não, eu vou chamar de dupla responsabilização, certo? Eles vão responder tanto pela LIA, eu botei LIA, Lei de Improbidade Administrativa, mas também vão responder, deixa eu ver aqui, deixa eu colocar esse mais, não, mais Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? Responsabilidade. Certo, galera? Então, o presidente da República, ele só vai responder pela lei de responsabilidade fiscal. Já governadores, prefeitos, qualquer ente político desse, vereador, qualquer um outro, vai responder tanto pela LIA, agora esses agentes políticos, né? Tanto pela LIA, que é a lei de improbidade, tanto pela lei de responsabilidade. Porque essa lei de responsabilidade, ela foi criada para ser aplicada aos chefes do executivo, tá certo? Então, aos chefes do executivo, com exceção do presidente da República, vão ser aplicáveis o quê? A lei de responsabilidade mais a LIA. Então, ele vai ser duplamente responsabilizado. O presidente só responde por lei de responsabilidade fiscal, ele não cai aqui, infelizmente, na lei de improbidade administrativa, tá certo? A lei de responsabilidade fiscal para ele, ela é bem mais severa, né? Porque ele só responde por ela, tá certo, galerinha? Tá ficando tudo claro aí até agora, galera? Tá tudo certo com vocês? Eu não tô vendo se vocês estiverem escrevendo. Por favor, podem utilizar o microfone, tá? Porque eu tô na tela do slide aqui e aí a gente não vai conseguir ver o que vocês escrevem, tá? Então, se tiverem dúvida, ativem o microfone aí e podem falar, tá bom? Até agora tudo beleza, né? Certo. Então, vamos seguindo, tá? Vamos lá, a gente já viu os sujeitos. Então, aqui, ó. Então, quem são os sujeitos? Ativo é aquele que pratica a conduta.
é o agente público em sentido amplo, né? A gente já viu isso. Seja ele temporário, permanente, efetivo, concursado, né? Efetivo ou concursado. Seja ele comissionado, com remuneração ou não, é agente público. Se estiver desempenhando atividade de prestação de serviço público, é considerado como agente público. Então, vai ser passível de ser responsabilizado, né, por suas condutas. Terceiros também são as pessoas privadas ou empresas privadas que subvencionem aí, estejam atuando em conjunto com o agente público. Se ela induzir, concorrer ou se beneficiar desses atos de improbidade, ela vai sim poder responder por improbidade administrativa, né? E os sujeitos passivos são aqueles que sofrem a conduta, são aqueles contra os quais a conduta é praticada. Então, pessoal da administração pública, aqui, né, que é o pessoal da administração direta e indireta, que forma a administração pública, então, a eles é aplicável. Empresa incorporada ao patrimônio público, né? E empresa privada também, desde que ela tenha um custeio de mais ou de menos 50%, tá? O que acontece aqui é que a lei fala que quando o custeio for de menos 50%, mas mesmo assim o Estado investe, a máquina pública investe nessa empresa privada. Só que na hora da responsabilização pelos atos de improbidade administrativa, esses atos vão chegar até o valor do investimento que o governo fizer nessa empresa privada, tá certo? Então, empresas privadas com investimento maior que 50%, qualquer dano que acontecer, a pessoa, o sujeito que praticou vai responder como um todo, pela totalidade do dano, e essa totalidade do dano vai voltar para a empresa como um todo. Já uma empresa que tenha um investimento menor que 50%, né? Então, essa empresa ela só vai poder receber de dano, a título de dano que foi causado a ela, até o patamar de investimento do governo, tá certo? Porque essa lei de improbidade administrativa ela foi criada para respaldar os órgãos públicos, tá? Para resguardar, na verdade, esses órgãos públicos, porque eles prestam serviço à sociedade. E a gente viu na aula de ontem que a finalidade de existir da máquina pública é a finalidade de trazer o bem-estar à sociedade, através das prestações de serviços, através da organização do Estado como um todo, tá bom? Então, se há um ataque a esses órgãos, essas pessoas que fazem isso vão ser responsabilizadas. Então, a lei de improbidade administrativa ela veio para proteger realmente a máquina pública, tá? Mas a empresa privada, ela entra aqui porque ela está recebendo um incentivo do governo de alguma forma, um fomento financeiro, né, de alguma forma do governo, então ela também merece proteção, tá certo, galera? Esses são os sujeitos que a gente tem visto desde o início aqui e tem falado sobre eles. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Depois a gente vai dar uma olhada na lei, como é que ela traz, né, esses sujeitos aí. Deixa eu ver se tem alguém chamando aqui. Deixa eu ver. Meninas, vocês estão aí ainda? Oi, meninas, eu caí aqui, né? Oi, pessoal. Oi, Érica. Tu tava me ouvindo o tempo todo ou cortou? Cortou, né? Você chegou a me ouvir até onde? Ah, certo. Pronto. Então vamos voltar para aqui para a tela. Você tá vendo a tela? Certo. Então aqui o que eu falei é o seguinte, que a existência da máquina pública, né, do Estado, é trazer bem-estar à sociedade, é organizar a sociedade, na finalidade de existir, né, da máquina pública é uma finalidade coletiva, de organizar os administrados, né, de trazer o bem-estar social. Então, na hora que ele coloca aqui na lei empresa privada, ele está querendo proteger essa empresa. Oi? Não está aparecendo a tela? Então, deixa eu voltar lá. Só um minuto.
A internet hoje tá oscilando bastante, tá? Então a gente vai ter que ter um pouco de paciência. Deixa eu colocar aqui. Tela inteira. Veja agora. Agora tá, né? Então tá, meninas, vamos lá, seguindo aqui. Então a existência a finalidade de existir da máquina pública é trazer bem-estar à sociedade, é cuidar dessa sociedade, né? Então se a máquina pública sofre ataques de improbidade, quem atacou tem que ser punido, né? E quando eles atacam financeiramente, tirando o dinheiro, né? Do patrimônio público mesmo, do nosso, né, o nosso dinheiro que tá em jogo ali. Então, na hora que a empresa privada ela recebe incentivos desse Estado, ela também merece a proteção dele. Porque, de todo jeito, essa empresa deve estar prestando algum tipo de serviço de utilidade pública. Então, o que eu estava falando é que o Estado ele pode subvencionar, né, pode custear essa empresa privada com mais de 50% ou com menos de 50%, tá? A diferença é que se o Estado incentivar, beneficiar essa empresa privada com mais de 50% e essa empresa vier a sofrer algum ataque de improbidade, ela tem direito a receber a totalidade do que foi tirado dela. Já uma empresa privada que tem um custeio do Estado de menos de 50%, na hora do ressarcimento do dano, digamos assim, a essa empresa, que foi causado pelos atos de improbidade, essa empresa privada só vai poder receber um valor que corresponda ao investimento do Estado. Se o Estado investe 30%, né, de grana, né, nessa empresa, na hora de ressarcir os danos que ela sofreu, vai ser um ressarcimento mais ou menos baseado nesse valor do investimento, que é de 30%, tá certo? Então, é mais ou menos por aí. A empresa privada também entra aqui como sujeito passivo, porque se ela tiver investimento do Estado, o Estado também tem que proteger, porque ela está prestando um serviço público de alguma forma, tá certo? Então, elas são também sujeitos passivos aqui que podem sofrer algum dano causados pelas condutas de improbidade, tá certo? Então, tá lá. Eu coloquei a lei na íntegra para vocês no grupo do WhatsApp, tá? Ela já tá lá para vocês. Mas eu vou trabalhar ela aqui na tela. Porque aqui na tela ela vai falar tudo que eu falei agora há pouco, mas eu quero que vocês se adaptem a esse linguajar da lei. Porque é esse linguajar que está aqui na tela que vai ser cobrado na sua prova, tá? Aí ele diz que os atos praticados por qualquer agente público, né? Qualquer agente público, seja ele servidor ou não, tá? Né? Aqui ele quis dizer que é aquele que realmente passou em concurso público, ou então aquele que age temporariamente, prestando algum serviço público, como o mesário que eu falei aqui para vocês, né? No dia das eleições. Ele não é um servidor efetivo, mas naquele dia ele está desenvolvendo um serviço de prestação pública. Então, ali naquele momento, ele também se enquadra como agente público, tá certo? Aí ele diz, ó, então, atos praticados por qualquer agente público, servidor ou não, contra quem? Contra a administração direta, que é União, Estado, Distrito Federal, né, municípios, e administração indireta, que são as autarquias, empresas públicas, sociedade de economia mista, tá? Ou fundacional, nem precisava falar esse fundacional. Quando ele fala fundacional, ele está falando de fundação pública. A fundação pública já é um ente da administração indireta, tá? Nem precisava, a lei foi aqui redundante nesse ponto. E aí ele começa, né? De qualquer dos poderes, foi tudo que a gente viu. Qualquer dos poderes, né? Da União, Estado, Distrito Federal e município, até mesmo de território, né? De empresa incorporada ao patrimônio público ou de entidade para cuja criação ou custeio o erário haja concorrido ou concorra com mais de 50%, né, ao patrimônio e receita, serão punidos na forma desta lei, tá? Então, aqui a gente tá vendo quem são realmente esses sujeitos que eu mostrei para vocês de maneira simplificada aqui nos slides. Aí a lei, ela traz aqui no seu artigo 1º. E aí o parágrafo único, ela só acrescenta dizendo o quê? Que as empresas privadas, né, que sejam custeadas com menos de 50%, também vão ser protegidas caso algum desses agentes venha cometer atos de improbidade contra ela também, tá certo, galera?
E aí, é importantíssimo esse artigo 2º, porque ele traz o conceito de agente público. E a prova pode brincar com você sobre isso aqui, tá? Então, é importante que você saiba quem é o agente público para fins de aplicação da lei de improbidade, tá? Quem são eles? Tá aqui, ó. Todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, então não é só aquele efetivo que trabalhe concursado, né, dentro do serviço público, aquele que exerce transitoriamente também, eu dei o exemplo do mesário, né, ou sem remuneração, o mesário também se encontra aqui, aquele que exerce as suas atribuições por eleição, que são os entes políticos, né, as entidades políticas, por nomeação, o camarada passou em concurso, ou então foi nomeado para um cargo comissionado, não sei, né? Pode se enquadrar aqui. Então, por designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo. Aí, mandato, ele é repetitivo aqui, a lei chega a ser repetitiva, né? Mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, o que eu quero que você saiba aqui desse artigo 2º é quem é que é considerado o agente público e quem é esse agente que pode cometer atos de improbidade administrativa, tá? Então, a lei foi abrangente para pegar qualquer um que esteja prestando serviço público naquele momento, seja ele um servidor passado em concurso público, que a gente chama de servidor efetivo, seja ele comissionado, seja ele com remuneração ou não, e que exerça transitoriamente, seja ele um ente político desse aí, um prefeito, um vereador, um deputado, todos eles vão se enquadrar aqui como agentes públicos para efeitos de lei de improbidade administrativa, tá certo? Que mais? O que eu queria dizer para vocês aqui, o artigo 3º, né, que as disposições dessa lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato. Então, aqui, galera, tá o particular. Tá o 3º, vou botar particular, tá? Tá o particular que atue se beneficiando dos atos de improbidade, tá? Tá aqui, ó. Que se beneficie, que pratique realmente o ato, tá? Ou que concorra para que alguém pratique, tá certo? Esse ato. Então, o particular também vai ser sujeito ativo, que pode causar malefícios aí à estrutura administrativa como um todo, tá certo? É importantíssimo a gente ter consciência de a quem se aplica essa lei, né? Para a gente poder entender os ditames dela. E aqui eu chego num ponto muito importante para vocês, que são aqueles 4 grandes ramos, né? Aquelas 4 grandes faltas de improbidade administrativa, que vocês vão ver que cada uma delas tem um desdobramento enorme. E a gente vai analisar artigo por artigo. Infelizmente, a gente tem que fazer essa leitura, digamos assim, da lei, porque é ela que vai ser cobrada no teu concurso, tá? Então, quais são os 4 grandes ramos de faltas que são consideradas como improbidade administrativa? Ó, é o enriquecimento ilícito, você se enriquecer ilicitamente, receber propina para praticar algum ato público que você deveria praticar de todo jeito, mas você teve um incentivo a mais, né, de um terceiro que precise que você pratique aquele ato, então você está se enriquecendo ilicitamente, você vai responder por improbidade. Lesão ou prejuízo ao erário, né? Você deixar que alguém dilapide o patrimônio público, por exemplo, tá certo? Você receber para deixar que alguém dilapide, não pode acontecer, né? Então, terceiro grande ramo, concessão indevida do benefício financeiro ou tributário. E por último, os atos que atentem contra os princípios. Lembram que no início na primeira aula, minha gente, eu falei sobre princípios administrativos. Falei do LIMP, que é o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Se o administrador público, na figura dos seus agentes, descumprir um desses princípios, ele também pode responder por improbidade administrativa. Então, esses 4 grandes ramos aqui, das faltas ensejadoras dessa lei, são importantíssimos, porque a prova ele conta uma historinha e manda você marcar um X, por exemplo, em que falta é essa, se isso é enriquecimento ilícito, se é lesão ou é prejuízo ao erário, se são atos que atentam contra os princípios, tá? Então, as provas gostam de cobrar dessa forma.
Outra coisa que eu já quero chamar a atenção para vocês, nesses 4 grandes ramos aqui, é o seguinte. A única falta de improbidade administrativa que aceita a modalidade culposa é aqui, essa lesão ou prejuízo ao erário. Todas as outras formas, os outros grandes ramos, digamos assim, de faltas de improbidade, o agente tem que ter agido com dolo. Mas, professora, o que é agir com dolo? Agir com dolo é agir com intenção de causar um dano. Agir com culpa, você não tinha intenção de causar o dano, mas mesmo assim, o dano foi causado e você vai ter que responder por isso, tá certo? Afinal de contas, estamos falando de um direito voltado para a coletividade. Então, essa coletividade não pode sofrer porque você causou um dano à máquina pública, mesmo que culposamente, sem querer, digamos assim, tá certo? Mesmo assim, a coletividade não tem culpa, então são atos passíveis de responsabilização também. Aí vejam que as demais só dolo, só com intenção. A gente realmente tinha a intenção de se beneficiar, ou a gente tinha a intenção de receber propina, por exemplo, tá? Então é com dolo. Todas as espécies, a maioria, todas elas são dolo. A única que aceita a modalidade culposa, a que é mais punk, é a lesão ou prejuízo ao erário. Então é bom que você fique ligado nessa circunstância também, porque a gente vai começar a analisar os artigos que dizem respeito a essas 4 grandes faltas, esses 4 grandes grupos aí, né, de improbidade administrativa. Vamos embora. Aí tá aqui, ó. E cada uma desses 4 grandes ramos ensejam sanções diferentes. Por exemplo, as que importam enriquecimento ilícito, tá? São essas sanções que eu coloquei para vocês aqui na tela. Já o pessoal do prejuízo ao erário tem essas outras sanções aqui pertinentes. Então, o que a gente vai fazer nesse momento da aula? Antes da gente entrar nas sanções, que são punições que são aplicáveis a quem cometer esse ato de improbidade, antes da gente entrar aqui, a gente precisa analisar a lei. Eu preciso trazer para vocês a lei de improbidade. Vocês estão conseguindo enxergar a lei aqui? Vou aumentar ela, tá? Estão enxergando, pessoal? A tela aparece para vocês? Aparece, né? Então tá, então a gente vai analisar agora esses 4 grandes ramos. Esses ramos aí, quais são as faltas realmente que são puníveis através da improbidade administrativa, né? O que é enriquecimento ilícito, o que é prejuízo ao erário, quais são as faltas ensejadoras dos princípios, tá? Então a gente vai ver tudo isso aqui agora, beleza? Vamos lá para o artigo 9º. Deixa eu pular logo para o artigo 9º, que é onde estão o primeiro grande grupo, que são as faltas que importam em enriquecimento ilícito. Tá aqui. Deixa eu pegar o brinquedo para ir marcando. Então, tá aqui, a gente vai analisar o artigo 9º, né? Que são os atos que são praticados que ensejam enriquecimento ilícito e que o agente público só vai responder se ele cometer o ato de caso pensado, com vontade de cometer esse ato, ou seja, se houver dolo, tá certo? Qual é o primeiro inciso? O que ele diz aqui, ó? Receber. Receber para si ou para outrem dinheiro, bem móvel, imóvel, qualquer outra vantagem econômica, direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação ou mesmo presente, de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições desse agente público. Então, perceba, se esse agente público receber para si, ou que ele receba, mesmo que ele queira dar para outra pessoa, mas ele recebeu aquele dinheiro que ele não deveria receber, para ajudar quem deu o dinheiro de alguma forma, ele está praticando ato de improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito. Então, aqui você tem que se lembrar o seguinte, quando a gente chegar no prejuízo ao erário, para você ficar já fazendo essa distinção desde já. O pessoal do enriquecimento ilícito, ele vai enriquecer-se.
vai ser acrescido ao seu patrimônio, né? Valores, bens, móveis ou imóveis, tá? Indevidos, tá certo? Então, o espírito da coisa é essa. Já no prejuízo, nem sempre ele vai incorporar o seu patrimônio, tá? Mas ele vai praticar alguma conduta que traga malefício aqui para o Estado, para a máquina pública como um todo. Mas vamos ver o inciso 2. Outra forma de improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito. Olha lá. 2. Perceber vantagem econômica. Ó, perceba que é sempre assim. Perceber vantagem econômica, receber dinheiro, tá? Direta ou indireta para facilitar a aquisição, permuta ou locação de bem imóvel ou imóvel, ou contratação de serviços, né? Então, você receber dinheiro para permitir que uma empresa determinada vença uma licitação pública indevida, né? Que ela vença uma licitação pública que foi fraudada, tá? Então, é enriquecimento ilícito, é improbidade administrativa. 3. Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar a alienação de um bem público, por exemplo, tá? Aí eu quero que vocês, depois, quando pegarem a lei, fiquem atentos aqui nesse inciso 4. Porque esse inciso 4 é um mais diferentezinho, né, dos verbos, dos comandos aqui, desse artigo 9º de enriquecimento ilícito. Porque ele diz aqui, ó, não é perceber vantagem, mas ele vai utilizar em obra ou serviço particular, do próprio agente aqui no caso, né? Vai utilizar o quê? Veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza que seja de propriedade de quem? Da máquina pública, tá? Então, aqui, se ele se utilizar desses serviços, veículos, máquinas, equipamentos ou qualquer coisa para um benefício próprio, ele vai estar cometendo ato de improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito, e o enriquecimento ilícito é uma modalidade mais gravosa dentre os outros grupos, né, dentre as outras modalidades, porque vocês vão ver isso quando a gente for analisar as sanções que são aplicadas ao pessoal que comete faltas que ensejam enriquecimento ilícito, tá? Aí, olha só as outras. Receber vantagem econômica. Eu vou passar mais rápido e vocês vão lendo aí, tá? 5. Então, receber vantagem econômica de qualquer natureza. O que mais? Para quê? Para tolerar a exploração ou prática de jogos de azar, lenocínio, narcotráfico, contrabando. Imagine um policial rodoviário que recebe propina em plena luz do dia, quando ele está fazendo uma fiscalização num veículo, né? Se ele fizer isso, ele está praticando ato de improbidade administrativa na modalidade de enriquecimento ilícito, ou seja, uma modalidade gravíssima de improbidade administrativa que ele pode até perder o cargo público dele, tá? A gente vai ver já já. 6, ó. Receber vantagem econômica também, ó, de qualquer natureza, direta ou indireta, para fazer declaração falsa sobre medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço, ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou características de mercadorias, tá? Imagine a fiscalização rodoviária que pega um caminhão com a quantidade superior à permitida, né, levando carga numa quantidade superior. E aí ele permite que o caminhão passe. Por quê? Porque ele recebeu uma vantagem econômica, ele recebeu uma graninha para isso. Isso pode? Não. Isso é improbidade administrativa, isso é enriquecimento ilícito, tá? Aí vamos lá. 7. Adquirir para si ou para outrem, no exercício do mandato, cargo, emprego ou função, bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda do agente. Isso aí, gente, eu lembro muito do caso aí dos filhos do Bolsonaro, né? Do presidente Bolsonaro, que estão sendo investigados porque eles têm um acréscimo desproporcional aí no patrimônio deles. E que eles têm que dizer de onde veio aquilo ali, tá? Então, se ele adquirir bens de qualquer natureza num valor superior ao que ele recebe ali mensalmente, provavelmente ele está cometendo faltas aí, né, que ensejam enriquecimento ilícito, certo? 8. Vamos lá para o 8. Aceitar emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria, assessoramento para pessoa física ou jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público. Então, imagina um camarada que trabalha no Banco Central,
né? É um servidor público efetivo, trabalha no Banco Central. Ele vai aceitar um emprego de diretor de um banco privado desse aí. É compatível? Claro que não, porque ele vai trazer informações privilegiadas para esse banco privado. Ele vai trazer benefícios para o banco privado e vai ter uma concorrência desleal aí. Então, ele não pode aceitar emprego ou exercer qualquer atividade de consultoria para essa pessoa jurídica, tá certo? Por conta do cargo que ele exerce. E aí, se ele aceita emprego, ele está recebendo uma grana para isso. Também ele está se enriquecendo, né? 9. Perceber vantagem econômica para intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer natureza. Então, está recebendo dinheiro para fazer algo que não deveria fazer, né? 10. Receber vantagem econômica de qualquer natureza para omitir ato de ofício. Vê só. Providência ou declaração a que esteja obrigado. Né? Imagine que um médico público tem que dizer que um agente público está doente, mas o agente público, sei lá, vai lá e dá dinheiro a ele, pede para ele não falar nada. Ou então qualquer outro caso que se enquadre aqui, que ele deixe de fazer o que ele deveria fazer. Ele se omita, tá? E recebendo dinheiro para isso, por isso. Então, tá cometendo ato de improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito. Aí, ó, 11. Incorporar por qualquer forma ao seu patrimônio bens, rendas ou verbas, né, ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no artigo 1º. Aqui nesse inciso 11, a gente lembra muito do ex-presidente Lula, né? Que ele incorporou ao patrimônio dele várias obras de arte, né, lá da casa presidencial, né, e obras de arte de valor inestimável, porque muitas formadas por ouro maciço, né, e aí ele cometeu falta de improbidade administrativa. Só que, lembrando mais uma vez, o presidente da República não sofre ação de improbidade administrativa, ele responde pela lei de responsabilidade fiscal, tá certo? Foi um exemplo que eu dei aqui, mas só para a gente lembrar que o presidente da República não se submete à LIA. E por fim, o 12, usar em proveito próprio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial, né? Não pode, está se enriquecendo ilicitamente se ele está utilizando bens públicos, dinheiro público, verba pública, né? Então, essa modalidade de enriquecimento ilícito é uma modalidade de improbidade muito gravosa. Vejam só as sanções, aí a gente vai ver, né, vai estudar as subespécies de enriquecimento ilícito, né, e vamos para as sanções, vamos ver o que é aplicável se o agente cometer ato de enriquecimento ilícito. Vamos ver quais são. E aí eu vou chamando a atenção para você memorizar algumas coisas, tá? Então aqui, primeiro de tudo, o que é que pode acontecer com esse agente que cometer ato de enriquecimento ilícito? Ele pode perder, perder bens ou valores acrescidos ilicitamente. Ele vai perder aquilo ali. Aquilo ali não é dele. Aquilo ali que ele acresceu ilicitamente ao patrimônio pertence à coletividade, pertence à máquina pública, pertence à sociedade. Então, ele vai perder isso aí. 2. Ressarcimento integral do dano. Ele vai ressarcir. Né? De todo jeito, a gente até já sabe que isso acontece. 3. Perda da função pública. Ele pode perder a função pública se ele cometer atos de enriquecimento ilícito. Agora, para isso, ele tem que ser julgado, né, por uma ação, que essa ação tem que ter transitado em julgado, ou seja, não caiba mais recurso, né, aí sim ele vai perder essa função pública. Essa sanção de perda de função pública, ela não é uma sanção automática. O camarada cometeu improbidade, vai ser julgado por improbidade e vai perder. Não, o juiz tem que declarar a perda dessa função pública, tá? Outra coisa importante, e que eu já chamo a atenção, porque isso aqui é muito diferente para as outras espécies de improbidade, é esse lapso temporal aqui, ó. Suspensão de direitos políticos. Tá? Os direitos políticos são suspensos de quanto tempo? Ó? De 8 a 10 anos. É muito gravoso. Por exemplo, atos que importem, por exemplo, prejuízo ao erário, a penalidade aqui é menor, tá? É de 5 a 8 anos. Já aqui para o enriquecimento ilícito, percebam, de 8 a 10 anos. Então, é uma penalidade mais gravosa, né? Outra coisa é o pagamento de multa civil. Eita, ele vai começar do início, gente. Em vez dele botar a bolinha aqui como 5, ele começa com 1. Mas a gente já sabe, a gente releva isso aí. Pagamento da multa civil. Multa civil de até 3 vezes o valor do acréscimo patrimonial.
as outras penalidades vocês vão ver que é diferente. E aqui também muito importante que você memorize, por conta desse prazo aqui de 10 anos. O camarada que cometer improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito, ele vai ficar proibido de contratar com o poder público, receber benefícios ou incentivos fiscais, creditícios, né? Por intermédio de uma pessoa jurídica, pelo prazo de quanto tempo? 10 anos, tá? Então, por 10 anos, ele não vai poder receber nenhum benefício aqui da máquina pública, porque ele cometeu um ato de enriquecimento ilícito, tá certo, galera? Então, essas são as sanções aqui que podem ser aplicáveis a todos aqueles que cometerem improbidade administrativa na modalidade enriquecimento ilícito, certo? Aí, vamos lá. Eu sei que é um pouco cansativo, mas a gente tem que analisar a lei. Agora, a gente vai analisar o segundo grande grupo, a segunda grande modalidade de improbidade administrativa, que é aqueles atos que causem prejuízo ao erário, que é a única modalidade que aceita a conduta do agente ter sido praticada tanto na modalidade dolosa quanto na modalidade culposa. Ai, sem querer eu facilitei uma licitação pública lá, mas foi sem querer, foi por culpa, eu não vi, não me atentei à legislação. E aí? Vai ser isento de ser aplicável a LIA? Não, vai responder também se causar prejuízo ao erário, porque agiu com modalidade culposa também, tá certo? Então, se eu ajo com a intenção de praticar o dano, eu posso aplicar o dolo a todas as modalidades, mas se eu ajo de maneira culposa, eu também vou ser responsabilizado apenas se eu cometer atos que causem prejuízo a esse erário, tá? Aí esse prejuízo de que forma? Uma perda patrimonial, um desvio de dinheiro, por exemplo, uma apropriação indevida, malbarateamento, é o sucateamento que a gente chama, né, do patrimônio público, dilapidação desses bens públicos, permitir, né, que esses bens sejam vendidos num preço menor do que eles realmente deveriam. Tudo isso trazem prejuízo aí ao erário. E vamos lá olhar as condutas. Inciso 1, deixa eu subir um pouco mais aqui para ficar mais tranquilo da gente visualizar. Inciso 1, facilitar ou concorrer por qualquer forma para incorporação ao patrimônio particular, né, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores. Então, aqui o camarada não está se enriquecendo diretamente. O agente público está facilitando para que outrem enriqueça, para que outrem incorpore ao patrimônio, tá certo? Então, aqui, de todo jeito, ele vai responder por improbidade administrativa na modalidade prejuízo ao erário. Cuidado com isso. No enriquecimento ilícito, o agente, ele mesmo se enriquece, ele mesmo acresce ao seu patrimônio. Aqui no prejuízo ao erário, esse inciso 1 fala que ele está facilitando para que terceiro, seja uma pessoa física ou jurídica, né, se enriqueça, tá certo? Veja a diferença aqui. Cuidado com isso aí. Inciso 2. Permitir ou concorrer que pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial dessas entidades que a gente já viu aqui, que podem ser sujeitos passivos aqui da lei. Outra coisa que causa prejuízo, doar a pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda que de fins educativos ou assistenciais, bens, rendas, verbas ou valores do patrimônio de qualquer das entidades, também está trazendo prejuízo ao erário, né? Você está doando coisas que são que deveriam estar no patrimônio dos agentes da máquina pública para prestação do próprio serviço público. Então, se você está fazendo isso, você está trazendo prejuízo, tá? Então, é outra modalidade de improbidade. 4. Permitir ou facilitar a alienação, permuta, locação de bem integrante de patrimônio de qualquer das entidades referidas no artigo 1º dessa lei, né? A prestação de serviço por parte delas por preço inferior ao mercado. Então, se você vende qualquer coisa do patrimônio público ali, você faz um leilão, por exemplo, e vende coisas, mas você vende num valor menor do que o que realmente ele valeria, você tá sim trazendo prejuízo ao erário e você tá praticando o ato de improbidade por sua vez, né? 5.
permitir ou facilitar a aquisição, permuta, alocação de bem ou serviço por preço superior, né? Também permitir que outrem, que você locar um bem público por um preço superior àquilo ali, e você está também trazendo prejuízos ao erário, né? Porque você tem que respeitar o valor do mercado, né? 6. Realizar a operação financeira sem observância das normas legais, tá? Isso aí, a presidente Dilma fez muito isso, mas infelizmente o presidente não responde aqui por essa lei, né? 7. Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais, também é uma forma de trazer prejuízo, né? Imagine que você, um administrador do município, o prefeito, por exemplo, conceda a isenção de vários tributos a algumas empresas. Ele está deixando, por sua vez, de recolher essa tributação, esse dinheiro que vai voltar para o município, né? E que o município teria a possibilidade de investir na própria população. Então, por isso que ele também está praticando o ato de improbidade administrativa, tá? Se ele concede benefícios, né? Deixa de tributar algumas empresas, deixa de arrecadar, né, a verba através dos tributos, então ele está realmente praticando o ato que causa prejuízo ao erário. Porque essa verba que ele deixa de arrecadar é uma verba que ia se voltar para a sociedade como um todo, tá certo? 8. Frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, ou dispensar, ou não fazer o processo licitatório quando deveria fazer, por exemplo, tá certo? Então, traz prejuízo ao erário, porque o processo licitatório é um processo que deve ser observado por toda a administração pública, porque ele traz isonomia e afasta, pelo menos na teoria, né? Na prática a gente sabe que acontece muita ilegalidade, mas na teoria afasta a possibilidade de que agentes políticos, agentes públicos beneficiem empresas em detrimento de outras, né? Então, por isso que deve existir o processo licitatório. E se o camarada não faz o processo, ou se ele frustra a licitude, ele está trazendo prejuízo ao erário, tá? 9. Ordenar ou permitir a realização de despesas não autorizadas em lei. Olha, isso aqui, existem leis orçamentárias, a lei de diretrizes orçamentárias, o plano plurianual. São leis que fazem a reserva legal, digamos assim, da verba pública, né? E fazem a destinação dessa verba, onde é que ela vai ser aplicada. Se o camarada começa a permitir realização de despesas que não estão autorizadas nessa lei, ele também vai trazer prejuízo ao erário, porque ele vai trazer endividamento para a máquina pública. E isso não é permitido, então, improbidade administrativa nele, na modalidade prejuízo ao erário. 10. Agir negligentemente na arrecadação do tributo, na renda. Ai, hoje eu não vou cobrar aquela empresa, amanhã eu cobro, né? Ou então eu cobro algumas empresas e não cobro outras. Eu como agente público não tenho um controle sobre essa arrecadação tributária. Eu também estou agindo com prejuízo, porque eu estou deixando de arrecadar grana que viria para a máquina pública para ser investida na população. Então, improbidade administrativa na carcaça também. 11. Liberar verba pública sem estrita observância das normas. Não pode, né? Ou influir que de qualquer forma a sua aplicação seja colocada de qualquer maneira, de maneira irregular. 12. Permitir e facilitar o concorrer para que terceiro se enriqueça. Isso aí nem precisava falar, porque lá no 1 já estava falando isso, né? Então, se o agente se enriquece diretamente, a modalidade é enriquecimento ilícito. Se ele permite que terceiro se enriqueça, a modalidade é prejuízo ao erário. Tá bom? 13. Permitir que se utilize em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza. Aqui, cuidado. Se ele utiliza esses veículos, se ele utiliza máquinas, equipamentos, material em sua própria obra, em seu próprio benefício, é enriquecimento ilícito. Agora, se ele permite que um terceiro utilize esse material da administração pública em obras particulares, ele está beneficiando um terceiro. Então, aqui é prejuízo ao erário, tá? 14. Celebrar contrato ou outro instrumento que tenha por objeto a prestação de serviços públicos por meio de gestão associada sem observar as formalidades previstas, né?
O contrato tem que ter formalidade, tem que ter as regras certinhas, para que para que não haja descontrole da máquina pública, né? 15. Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária. Grana para fazer isso, não pode, está trazendo prejuízo ao erário, está trazendo endividamento. 16. Facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio particular de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas ou verbas ou valores transferidos pela administração pública a entidades privadas. Então, aqui é você permitir que um terceiro se enriqueça, mais uma vez, né? 17. Permitir ou concorrer que pessoa física ou jurídica utilize bens, rendas, verbas ou valores públicos. Também está permitindo que o terceiro se enriqueça. Celebrar parcerias da administração pública com entidades privadas sem a observância das formalidades legais, né? Sem a observância da lei, das leis orçamentárias, ou mesmo através de licitação pública, sem observar a lei, né? 19. Agir negligentemente na celebração, fiscalização e análise das prestações de conta, de parcerias firmadas. Então, o camarada não está nem aí, não tem um menor controle e nem fiscaliza essas parcerias que foram firmadas para saber se o dinheiro está entrando na administração pública. Então, ele está deixando de arrecadar um dinheiro que poderia voltar para a sociedade, também está agindo com um prejuízo ao erário. E 20 e 21, o texto está igual. A lei aqui, o legislador aqui comeu mosca, né? E trouxe o texto igual para os incisos 20 e 21. Aí ele diz o quê? Liberar recursos de parcerias firmadas pela administração pública com entidades privadas sem observância das normas pertinentes. Claro, o princípio da legalidade vigorando aqui, tá certo, galera? Então, todos esses atos causam prejuízo ao erário. Aí vamos dar uma olhada nas sanções de prejuízo ao erário. A gente viu as de enriquecimento ilícito, vamos ver agora as de prejuízo ao erário. Olha lá, ressarcimento integral do dano, igual como está no enriquecimento ilícito, perda de bens e valores acrescidos ilicitamente, né, o patrimônio, se houver, perda de função pública, até aqui, igualzinho como está lá para o enriquecimento ilícito. Aí ele começa aqui no 4, e aqui eu chamo a sua atenção, ó, suspensão dos direitos políticos de 5 a 8. Lá no enriquecimento ilícito é de 8 a 10, o prazo é maior, essa suspensão dos direitos políticos, tá? Então, entende-se, né, que o prejuízo ao erário é uma forma mais branda, né, de improbidade administrativa que o próprio enriquecimento, porque a penalidade é menor. Outra coisa, pagamento de multa civil de até 2 vezes. Lá no enriquecimento ilícito eram 3 vezes o valor do dano, né? E aqui, proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 5 anos. Lá no enriquecimento ilícito eram 10 anos. Então, a gente entende que a lei, ela trouxe uma gradatividade. Ela colocou os atos de improbidade mais severos e foi diminuindo, né? Então, o enriquecimento ilícito, se for provocado, ele é mais severo do que um prejuízo ao erário, do que como é que se fala, gente? Um descumprimento dos princípios administrativos e assim vai. Então, a lei, ela começa do mais grave para o menos grave, tá? A gente percebe isso quando a gente analisa realmente aqui essas sanções, certo? Aí, beleza. Vamos voltar para a lei, porque a gente precisa analisar os outros 2 grandes grupos, tá? Tudo bem com vocês por aí, né? Já já a gente começa a fazer a revisão da primeira aula ainda, tá? Deixa eu só terminar essa lei. Infelizmente, eu tenho que fazer essa leitura de lei. É horrível quando a gente dá aula assim. Mas o edital, ele pede essa leizinha. Então, é importante que a gente faça essa leitura, porque quando eles colocam essas questões em prova, eles colocam como está aqui na própria lei. Então, eu tenho que fazer vocês terem esse olhar, se familiarizar com a leitura da lei, tá certo? Então, aqui o outro grande grupo são atos de improbidade, aqueles decorrentes de concessão de aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário. A gente não acredita que isso aqui deva cair, essa espécie de improbidade. Isso aqui é o ISS, que é de competência do município, né?
O ISS, quando o prefeito, por exemplo, concede uma alíquota menor que 2%, ele está incorrendo em atos de improbidade administrativa, porque ele está facilitando a concorrência desleal para com os outros municípios, sabe? Então, aqui também são atos que o prefeito comete se ele conceder benefício fiscal no valor abaixo do que a lei manda que ele conceda, que é uma alíquota de 2%. Aí vamos ver aqui as sanções para os atos que decorram concessão indevida de benefício. Olha só como é menorzinha, bem mais branda. Perda da função pública pode acontecer? Pode. Suspensão dos direitos políticos, igual ao pessoal do prejuízo ao erário, de 5 a 8 anos. E multa, tá certo? Então, ele não proíbe, não tem aquela proibição de um prazo de anos, né, de concessão, para que o agente possa receber incentivos ou benefícios do Estado. Não tem isso aqui. Só são essas 3 sanções aqui previstas, tá certo? E vamos lá para o último grande grupo, para a gente meio que encerrar essa lei de improbidade, no que mais interessa aqui para a gente, para a aula, para a prova, aliás, né? Que são os atos que atentem contra os princípios da administração pública. Aqueles princípios que a gente vê, que a gente já viu desde a primeira aula, o LIMP, ou então aqueles princípios implícitos, a supremacia do interesse público sobre o privado, né? Motivação, finalidade, tutela, autotutela, aqueles princípios todos lá que a gente viu. Aí vamos dar uma olhada. A lei diz o quê? Diz que é ato de improbidade, né, por ação ou omissão, se violar os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, lealdade e os demais princípios. Olha só, praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento, né, diverso daquele previsto. Então, aqui você está atuando contra o princípio da legalidade, né, nesse inciso 1. 2, retardar ou deixar de praticar indevidamente um ato. Você está deixando de praticar os atos com eficiência, então você está atingindo um princípio administrativo, tá? 3, revelar fato ou circunstância de que tem ciência, é a quebra do sigilo, o dever de segredo que o administrador e que os servidores, os agentes públicos têm, né? 4, negar publicidade aos atos oficiais. 5, frustrar a licitude de concurso. 6, deixar de prestar conta. 7, revelar ou permitir que chegue a conhecimento do terceiro antes da divulgação oficial, né? Teor de medida política ou econômica. 8, descumprir as normas relativas à celebração, fiscalização e aprovação de contas. 9, deixar de cumprir a exigência de requisitos de acessibilidade, que é para o pessoal da deficiência física, né? Pessoas portadoras de deficiência física ou mental, né? E 10, transferir recurso à entidade privada em razão de prestação de serviços na área da saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio ou instrumento congênere. Então, essas são as grandes modalidades de improbidade. E vamos dar uma olhada nas sanções aqui para aqueles agentes que descumpram, que atentem contra os princípios públicos, né? Então, tá lá, ressarcimento integral do dano, todos eles têm, né? Perda de função pública também. Aí aqui, suspensão de direitos políticos. Aqui é de 3 a 5 anos. Percebam como diminuiu, né? Para o prejuízo ao erário e para o pessoal do benefício fiscal indevido é de 5 a 8 anos. E para o pessoal do enriquecimento ilícito é de 8 a 10, essa suspensão dos direitos políticos, né? Então, realmente, há uma gradação da lei. Ela começa falando dos atos mais gravosos para os menos gravosos, né? Outra coisa é pagamento de multa civil em até 100 vezes o valor da remuneração recebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público pelo prazo de 3 anos, tá? Lembrando que prejuízo ao erário 5 anos, né, para essa contratação aqui com o poder público, e para o pessoal do enriquecimento ilícito 10 anos, tá bom, galera? Então é importante vocês saberem isso aí que eu tô trazendo para vocês, porque as provinhas gostam de cobrar, trocar as sanções, né, de uma modalidade de improbidade com outra, ou então ela dizer que um ato é enriquecimento ilícito, quando na verdade esse ato é um ato que causa prejuízo ao erário, tá? Então você tem que fazer esse cara crachá. Infelizmente vai ter que pegar a lei e fazer uma leitura e tentar memorizar o máximo que você conseguir, tá certo?
O que mais, galera, que eu tinha para falar para vocês? Eu já falei também que a perda da função pública e a suspensão dos direitos políticos não são penas automáticas, tem que ter o trânsito em julgado de sentença condenatória. E quando a gente fala de trânsito em julgado é porque não cabe mais recurso, tá? Que mais? Sim, uma coisa importante é esse parágrafo único do artigo 20. É que se essa autoridade administrativa, né, esse servidor, estiver sendo investigado e precisar se afastar das suas funções, ele vai se afastar, mas vai se afastar ainda recebendo sua remuneração normalmente. Olha o que diz o parágrafo único. Ele diz que a autoridade judicial ou administrativa competente poderá determinar o afastamento desse agente, né, sem prejuízo, tá aqui, deixa eu até grafar, sem prejuízo da remuneração. Então, a questão, ela pode brincar com você e dizer que o camarada vai ficar afastado, sem receber nada, e não é assim, tá? Ele fica afastado para fins investigatórios, ele vai ser investigado para ver se realmente cometeu atos de improbidade administrativa, vai. Mas esse afastamento dele não vai trazer prejuízo à sua remuneração de imediato, tá? Ele vai continuar recebendo normalmente enquanto está sendo investigado, porque aqui entende-se que há o princípio da presunção da inocência do camarada. Por enquanto ele não foi condenado ainda, tá certo? Nesse slide aqui eu já falei sobre ele, que o que eu queria dizer é que um único ato praticado pelo agente público pode colocar para ele as 3 esferas de responsabilidade. Então, se ele recebe uma propina para deixar de praticar um ato, ele responde pela LIA, na esfera civil, lei de improbidade, né, na modalidade de enriquecimento ilícito. Ele pode responder por corrupção. Corrupção é um crime que está tipificado lá no Código Penal, então vai responder na Justiça Penal. E também é um ato que atenta contra a própria administração pública. Ele pode responder através do PAD, processo administrativo disciplinar. Tá? Então, as esferas independem, com essa observação que eu fiz aqui da esfera penal. É a única que pode vincular as esferas civil e administrativa, se não houver, né, o fato não tiver existido, ou então o camarada não é o autor daquele fato, tá certo? Aí sim ele vai deixar de responder nas outras esferas, porque não existiu, digamos assim, o porquê dele estar sendo condenado, dele estar sendo processado, digamos assim, tá? Outra coisa importante é esse artigo 21 da Lei de Improbidade, que ele diz que a responsabilização, ela independe da efetiva ocorrência do dano ao patrimônio público, tá? Salvo quando a pena for de ressarcimento. Mas a aplicação das sanções, ela vai ser nas modalidades de improbidade. Se ocorreu dano efetivo ou não quero saber. Se o camarada não causou um dano, digamos assim, efetivo, mas que ele se enriqueceu por ele ser agente público, né, ele vai ser responsabilizado. Então, não houve um dano em si, mas o camarada se enriqueceu, concorda? Então, ele vai responder por improbidade. Outra coisa também interessante, que a gente está na época política, né, de campanha política aí, e os políticos começam a dizer, eu não estou respondendo por improbidade administrativa porque as minhas contas foram aprovadas pelo Tribunal de Contas ou pelo Conselho de Contas. E isso não tem nada a ver. Mesmo que as contas desses políticos tenham sido aprovadas, mesmo assim, ele vai responder por improbidade administrativa, tá certo? Então, é importante que você saiba disso também. O que mais que é importante aqui para a gente ver na nossa lei de improbidade? É que também, vejam só, o sucessor, tá, de quem praticou, daquele agente, por exemplo, eu sou agente, sou servidora pública, pratiquei um ato de improbidade administrativa, recebi propina, não deveria receber, né, mas eu recebi. E comecei a ser investigada, entraram com ação de improbidade contra mim, beleza. No meio da ação eu faleço, Deus me livre, né, vou bater aqui na madeira, mas eu venho a morrer. E eu deixo como herdeiros aí 2 filhos, né? E esses meus 2 filhos vão herdar toda a minha herança, vão. E eu deixei a título de patrimônio um valor de R$10.000. Então vai ficar R$5.000 para cada um, 50% para cada, né? R$5.000. Só que eu fui condenada pela lei de improbidade administrativa
e eu causei um prejuízo no valor de R$10.000 ao município de Altamira, por exemplo. Os meus filhos vão responder por isso, eles vão apenas naquele valor da herança que eu deixei para eles. Eles não vão responder com o patrimônio próprio deles. Mas se eu deixei 5.000 para cada um, esses 5.000 de cada um, somando os 10.000, vão voltar para o município, porque eu causei um dano ao município e eu tenho que ressarcir. Então, os sucessores respondem apenas até o limite do valor que eles receberam como herança. É isso que está dizendo aqui o artigo 8º da lei de improbidade administrativa, que também é muito importante. Eles gostam de dizer que os sucessores eles não respondem, tá? Mas eles respondem sim, se a eles for deixada uma herança, né? Então, até o limite do valor dessa herança, certo? Outra coisa importante, que é mudança aí, acontecida agora há pouco, em 2019, que antigamente não se admitia acordo, quando o camarada estava respondendo uma ação de improbidade administrativa. Agora, a partir da lei que foi, da emendazinha, né, da alteração que ocorreu aqui na lei, agora as ações de improbidade administrativa vão permitir que celebrem-se acordos. E se o acordo for celebrado, o camarada, por exemplo, devolver tudo que ele roubou do município, ele não vai sofrer ações na esfera civil, né? Não vai mais sofrer ação de improbidade, tá certo? Então é isso que está dizendo pra gente aqui o parágrafo 1º do artigo 17, é novidade, tá? Então é bom que vocês fiquem atentos. Outra coisa são os prazos prescricionais. O que é um prazo prescricional? É um prazo que, se não for dada entrada na ação naquele determinado prazo trazido pela lei, não vai mais poder entrar com a ação, tá? Então, o agente público, ele tem que entrar com a ação contra ele em até 5 anos depois do mandato dele, né? Para aqueles cargos, por exemplo, eleitorais, né? Após o término do exercício do mandato, tem 5 anos para o Estado entrar com ação contra ele. Ou então 5 anos das apresentações das contas pelas entidades que recebam subvenção, benefício ou incentivo fiscal. Ou então um prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares. Isso aqui está na Lei 8.112, também é prazo prescricional de 5 anos. Então, ou seja, se em 5 anos o Estado não entrar com ação contra aquele servidor, contra aquele agente público que cometeu atos de improbidade, passados esses 5 anos, esse agente não vai mais poder responder aqui por atos de improbidade, porque não vai mais ser possível que se entre com ação contra eles. Tá certo? É assim que funciona esses prazos prescricionais. Tem um prazo de 5 anos, tá? O que mais que eu queria falar para vocês para a gente encerrar? O último slide, né? Tá muito cansativo, né, galera? Eu sei que sim. Eu sei que o estudo da lei, algumas vezes, ela traz uma fadiga mental pra gente. Mas é aí onde está a grande sacada. É aí onde você deve se manter sempre tranquilo, né, com o estudo da lei, para você passar na frente dos seus concorrentes, tá bom, galera? Porque a prova, ela vai cobrar o que está na lei, tá bom? Então, ó, as ações de ressarcimento que eu falei para vocês logo lá na Constituição Federal, logo no início da nossa aula, elas são ações diferentes. Por quê? Algumas ações dessas são imprescritíveis. Não prescrevem com o tempo, não tem esse lapso temporal de 5 anos. Se o ato for doloso. Então, se o camarada, que na grande maioria né? Atos dolosos e que precisam de ressarcimento ao erário são sempre imprescritíveis. Agora, ato culposo de ressarcimento, ele é prescritível em que prazo? Aquele prazo de 5 anos, desculpem. Aquele prazo de 5 anos que a gente acabou de ver agora há pouco. Tá bom, galera? Então, o que tinha de mais importante nessa lei de improbidade administrativa eu trouxe aqui na aula de hoje para vocês. Ficou alguma dúvida? Tem alguém aí ainda? Tá tranquilo, né, gente? Infelizmente, eu tive que fazer essa leitura realmente da lei, esse cara crachá aqui com a lei, né? Porque o edital de vocês pede isso, tá? Então, não tem como eu, digamos, fazer diferente
do que a gente fez agora, tá certo? Deixa eu voltar aqui para desmarcar aquele amarelo. E aí a gente vai aproveitar, tem uns 20 minutos ainda de aula. Vamos dar uma analisada nas entidades da administração indireta? Porque isso aqui é assunto da primeira aula, as entidades da administração indireta, tá, Érica? É um assunto muito cobrado em prova, que é o que diz respeito àquelas entidades, né, que são as autarquias. Deixa eu pegar aqui. As autarquias, fundações públicas, tá? Sociedade de economia mista e empresa pública. Isso cai muito em prova. Você tá vendo esse meu novo slide aí? Consegue ver, né? Então, eu vou botar no ponto que a gente parou ontem para trazer as principais características, claro que de maneira rápida, dessas entidades da administração indireta, né? E aí eu começo também lembrando que não existe subordinação, nem mesmo hierarquia, entre esses entes da administração indireta para com os entes que criaram, que é o pessoal da administração direta, certo? O que pode acontecer é os entes da administração direta, União, Estados, Distrito Federal e Município, fiscalizarem essas entidades aqui, que estão aqui no slide, né? Autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista, ok? Então, olha só, para você diferenciar uma autarquia das demais entidades, você vai lembrar que uma autarquia ela é criada para prestar serviço, para prestar uma atividade, né? Serviço público típico do Estado, tá? E não tem finalidade lucrativa. Exemplo de autarquia aqui para ficar claro para você, olha só. As universidades federais são autarquias. Os institutos federais são autarquias. O Detran é uma autarquia, tá? Que eles prestam atividade típica do Estado, como se o Estado fosse, tá? Mas é uma autarquia que não tem finalidade lucrativa, né? O regime jurídico dela é um regime de direito público, ou seja, a legislação a ser aplicada a ela é uma legislação pública, da administração pública, né? E isso quer dizer que ela tem personalidade jurídica de direito público, ok? É como se Estado mesmo ela fosse, é como se a administração direta ela fosse. Só que não, porque ela é uma entidade criada por esses entes da administração direta, tá? O pessoal é um pessoal regido pelo regime jurídico único, ou seja, é um servidor público como qualquer outro, né? E vai ter uma leizinha que vai falar sobre a atividade profissional desses servidores das autarquias aqui. Eles precisam passar por concurso público, assim como os outros órgãos aí da administração direta também precisam, né? Você está fazendo um concurso para a prefeitura municipal, para o município, para um ente político da administração direta, tá? Mas se você estivesse se submetendo a um concurso do INSS, por exemplo, ou um concurso do Detran, ou para ser servidor de uma universidade federal dessa, você também teria que fazer concurso. E você estaria fazendo concurso para uma autarquia, né? Porque as autarquias, elas também têm personalidade jurídica de direito público, assim como todos os entes da administração direta, certo? Com relação ao patrimônio dessas autarquias, já que é uma pessoa jurídica de direito público, esses bens são públicos. E dizer que os bens são públicos significa o quê? Dizer que eles não podem, eles são impenhoráveis, né? Eles são imprescritíveis, sempre serão bens públicos, ou seja, você não pode entrar com uma ação de uso capião em cima de um terreno pertencente a uma autarquia, porque ele vai ser sempre um bem público. Então, é impossível você usucapir, né? Você se apropriar de um bem público desse. E tem muitas restrições também com relação à alienação. Esses bens só podem ser vendidos se eles não tiverem realmente prestando serviço à entidade, à autarquia. Aí sim pode ser possível a venda desse bem. Se não, é um bem que não vai se mexer, que não vai ser vendido. Outra coisa, o foro judicial.
Se você quiser entrar com uma ação contra o INSS, por exemplo, o INSS é uma autarquia criada pela União. Então, se ela é criada pela União, é uma autarquia federal. Qual é a justiça, então? Justiça Federal. Certo? Se for uma autarquia municipal ou estadual, a justiça será uma justiça estadual. E dizer que uma autarquia ela é estadual é quando ela é criada pelo Estado. Dizer que uma autarquia é municipal quando ela é criada pelo município. Por exemplo, eu trabalhei como professora numa faculdade, né, numa autarquia municipal lá no interior de Pernambuco, tá? Então, o município criou uma faculdade municipal, uma faculdade pública de prestação de serviço educacional. E ela era uma autarquia municipal, porque foi o município que criou. Já a Universidade Federal, quem cria é a União. Então, a Universidade Federal é uma autarquia federal. Perfeito? Vamos lá para as próximas entidades da administração indireta. A próxima são as fundações públicas. Não estou conseguindo passar. Deixa eu passar aqui agora. Fundações públicas. As fundações públicas são entidades que podem assumir personalidade jurídica tanto de direito público quanto de direito privado. Depende da forma de como ela é criada, tá? E ela é criada para fazer o quê? Para prestar serviços à coletividade também. É para desafogar, digamos, os entes da administração direta, né? Para que possa prestar serviço também para a população, desafogando a União, desafogando o Estado, tá certo? Aí, se ela for criada diretamente por lei, ela vai ter personalidade jurídica de direito público. Se ela for autorizada por lei, ela vai ter personalidade jurídica de direito privado. Isso tudo que eu estou falando aqui está num decreto chamado Decreto-Lei 200, tá? É ele que traz todas essas características aqui das autarquias, das fundações, tá? Dessas entidades que a gente está analisando aqui agora. E que eu estou trazendo para vocês de uma maneira mais, digamos, suave, né? Aí o regime jurídico pode ser um regime jurídico de direito público ou privado, depende se é uma fundação pública de direito público ou se é uma fundação pública de direito privado, isso vai depender. Né? Os bens são em caráter, em geral, em regra, são bens públicos, mesmo as fundações públicas de direito privado, né? Entende que se a fundação pública de direito privado estiver prestando um serviço tipicamente público, esses bens terão acrescidos a eles a característica dos bens públicos, tá? O que mais? O regime de pessoal depende também, se ela for de direito público, é um regime jurídico, tem uma lei que vai reger, o camarada tem que fazer concurso público e tudo mais. Se for de personalidade jurídica de direito privado, vai ter a CLT aqui incidindo, que é a lei da consolidação das leis dos trabalhadores, né, que é a lei do pessoal da iniciativa privada, tá certo? E o foro judicial é igual ao das autarquias. Se for uma fundação criada pela União, é a Justiça Federal, a justiça competente para você entrar com a demanda contra ela. Se for município ou estado criador, o ente criador dessa fundação, aí o foro é o foro estadual, é a justiça estadual, a competente para que você entre com qualquer ação, né, contra essa fundação pública. Aí vamos lá para falar sobre as empresas estatais. Empresas estatais é o nome que se dá para entidades que são consideradas da administração indireta que explorem atividade econômica. Quem são elas? A empresa pública e ou sociedade de economia mista. Essas duas são empresas estatais que são criadas pelo Estado para trazer uma rentabilidade, para arrecadar fundos para o Estado, tá? Elas são diferentes das demais entidades porque ambas têm personalidade jurídica de direito privado. Tá certo? Então, são as leis civis, por exemplo, que vão ser aplicáveis aqui, essas empresas públicas e uma sociedade de economia mista, tá bom? O patrimônio dessas entidades é um patrimônio próprio e aqui tem uma diferença grande entre empresa pública e sociedade de economia mista, que é quando a gente fala do capital. Aqui, o capital da empresa pública é um capital exclusivamente público.
Já na sociedade de economia mista, o capital ele é misto, tá? Misto em que sentido? Há investimento do Estado, do governo, mas há investimento também da iniciativa privada, tá certo? Então, empresa pública, capital exclusivamente misto. Capital exclusivamente público. Sociedade de economia mista, capital exclusivamente público, não. Mistura o público com o privado. Então, capital é misto, tá certo? Aí aqui tem alguns exemplos de empresas públicas, ó. A gente conhece muitas delas aqui. Aliás, a gente conhece todas, ó. Correios, né? Correios. Caixa Econômica é uma empresa pública. Serpro, que presta serviço de internet, né? Processamento de dados, de inteligência aí de dados para o Estado. Tá? Essas são algumas empresas públicas. Vamos dar uma olhada na sociedade de economia mista. Vamos lá. Ó, também, como eu já tinha falado, as duas são de direito privado, né? E aqui há o capital público e privado. Então, capital misto, já na empresa pública é só capital público, né? Outra coisa que diferencia a sociedade de economia mista para a empresa pública é a forma societária com que a sociedade se organiza. Aqui é só sobre a forma societária de sociedade anônima. Lá, na empresa pública, ele pode ser uma sociedade limitada, encomandita por ações. Aqui não. Aqui na sociedade de economia mista, somente SA. Quem são elas? Banco do Brasil e Petrobras, por exemplo, são os maiores exemplos que a gente tem de sociedades de economia mista. É só você lembrar que você pode comprar ações da Petrobras, né? Então, ou seja, há um investimento público, mas há um investimento privado também, tá certo? Então, sociedade de economia mista, certo? E aí, por hoje, pessoal, a gente fica por aqui. A gente viu as entidades da administração indireta. Na próxima aula, a gente revisa um assunto da primeira aula também, que foram as entidades paraestatais, ok? Eu já estou super cansada, acho que vocês também, né? 2 horas de aula, assim, ó, no batidão. Não é para qualquer um, não, é para quem quer vencer. Tá bom, Érica e Bruna? Ficou alguma dúvida? Eu tô te ouvindo bem baixinho, Érica. Tá. Deixa eu aumentar o meu aqui também. Eu não entendi. Agora, pode gritar aí, amiga. Fica à vontade. Sim. Mulher, olhe, vou lhe falar, mas nem tenho o que dizer muito. É o seguinte, o camarada que comete improbidade administrativa, a natureza da lei de improbidade administrativa é uma natureza de lei civil. Então, ele vai responder diante da justiça civil pelos atos de improbidade administrativa. E vai ser responsabilizado de acordo com aquelas sanções que a gente viu. Tá? Mas veja só aqui, o camarada, por um único ato que ele comete, ele pode responder por improbidade administrativa e pode responder também por uma ação criminal. Pode ser um crime aquilo que ele tenha cometido. Então, a justiça penal também, a justiça criminal também vai ser acionada. E, em contrapartida, já que ele é um servidor público, ele pode responder por um processo administrativo disciplinar, respondendo a seara exclusivamente administrativa, sabe? Então, é basicamente isso. Imagine eu, ou então imagine você vai ser servidor aqui do município de Altamira. Você recebe propina para deixar de dar andamento a um processo. Esse seu único ato, você pode responder por improbidade, que a gente viu, na modalidade de enriquecimento ilícito. Pode ensejar o ato de corrupção, que é um crime tipificado aí no Código Penal, e você vai responder na Justiça Penal. E também você pode responder, já que você é servidora, você pode responder por um processo administrativo disciplinar. Então, as 3 esferas vão estar atuando
né, em conjunto, autônomos aí, para responsabilizar você sobre esse único ato que você cometeu. Tá bom? Vai depender do ato cometido. Se ele se enquadrar como crime, você responde como crime. Se não tiver tipificação no Código Penal, você não responde. Então, não necessariamente as 3 esferas têm que ser acionadas, tá? Entendeu? Tá bom? Agora, veja, eu joguei no grupo aí a lei de improbidade. Aqui na aula de hoje, não tinha como eu analisar toda essa lei. Então, eu analisei os pontos mais importantes, aqueles que mais são cobrados em prova. Mas aí, você vai fazer a tarefinha de casa no seguinte sentido. Pegar a lei e dar uma lida nela, tá? Porque tem que reforçar esse estudo. Tá beleza? Então, meu bem, boa tarde, bom final de semana, bom estudo e até sábado que vem, tá? Beijo grande. Valeu, Bruna. Tudo de bom. Estudem, tá? É isso aí, galera. Vamos lá, deixa eu fechar aqui. Encerrar a aula, parar a gravação, né? Deixa eu parar aqui. Beijo grande a todos, fiquem com Deus.